Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Correio 7. Correio 7 é a nova série do canal Vigia das Pessoas, que está bombando. Estamos na reta final e hoje nós vamos ver Pedro. Pedro é o evangelista que viveu com nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro amava Jesus profundamente. Então ele tem aqui duas cartas que são chamadas Carta Universal 1 e 2. A gente vai tentar fazer as duas no mesmo momento. Não sei se você está vendo aí, mas o sol está ali ainda alto. Mas eu coloquei a câmera aqui para que você veja. Ele vai acabando, ele vai descendo ali, ó. E ele vai descer aqui, desculpa. Ele vai descer aqui, ó. E vai passar por aqui, tá bom? Então vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. Vai com Deus! Com várias tentações, para que, não sei se você está vendo ali, deixa eu ver se dá para ver, dá, né? Ao qual não havendo visto, desculpa, eu estou meio desconcentrado aqui. Calma, José, calma, ponto, encaixa aí. Seguindo, ao qual não havendo visto, a mais, no qual não havendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo ou que a ocasião do tempo, o Espírito Santo de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Não estou vendo nada, está tudo escuro aqui.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Você está me vendo aí? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Perdi aqui. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra do Senhor, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra entre vós. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, foi entregue. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E, chegando-vos para ele, pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Saudações, cavaleiros, vão com Deus! Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra principal. Eu já falei sobre essa história. Se trata de uma pedra que na construção do templo não servia em lugar nenhum, aí deixaram lá. Aí quando foram erigir o templo, precisavam de uma pedra principal lá. E aí lembraram da pedra rejeitada.
e quando foram medir, deu certinho. Jesus é a pedra rejeitada, que serviu como sustentáculo do novo templo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo falou que nós somos sacerdotes, lá em Hebreus, acreditando que Paulo seja o escritor de Hebreus. Agora Pedro também nos chama de sacerdotes. Ora, se há sacerdotes, presume-se um sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote é Jesus. Vós que em outro tempo não eres povos, mas agora sois povos de Deus, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus e tiranos. Veja, o mesmo conselho que Paulo deu. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Jesus Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou-se engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos. Saudações! Vocês acabaram de passar no YouTube. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos,
E essa palavra travou a minha língua. Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Você ser condenado por um crime que você cometeu não tem graça nenhuma. Agora, se você está sendo condenado injustamente por causa de Jesus Cristo, é porque Deus do céu está te aprovando. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Almas é sinônimo de pessoas. Quem também, como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências do céu. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Evangelho pregado aos mortos. Como é que o evangelho é pregado aos mortos? Pelos mortos que estavam vivos. Entendeu? Como é que é pregado aos espíritos em prisão? Sempre por algum profeta de plantão. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tendo ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá multidão de pecados.
Deus olha a pessoa que tem amor no coração, sabe? E quando Deus vê a sua sinceridade, Ele vai perdoando as suas faltas. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. O poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, a honra para todos sempre. Honra eu coloquei a mais. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Fofoqueiro, né? Como homicida, assassino. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Eu sofri várias injustiças e é triste você padecer inocentemente, mas quando você está com seu coração limpo diante de Deus, o padecer é lucro. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vai com Deus e tenha um bom final de semana. Não quer falar olá para os meus amigos aqui? Semana que vem eu falo. Promessa é dívida. Deus te abençoe. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, a quem que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja dada a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, acrescentai à vossa virtude ciência, acrescentai à vossa ciência temperança, acrescentai à vossa temperança paciência, acrescentai à vossa paciência piedade, acrescentai à vossa piedade amor fraternal, acrescentai ao amor fraternal caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estáis confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele está dizendo que está perto a morrer. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas vai com Deus, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a uma cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem
impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízos blasfemos diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, ou Beor, depende da tradução, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, e o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Uma vez eu ouvi um comentarista dizendo, nesses videozinhos de 1 minuto, que Balaão não era sacerdote de Deus, era sacerdote pagão. Mentira, viu? Balaão era sacerdote de Deus e se prostituiu com outros deuses. Aí sim, porque quem que ele fez Deus dele? O dinheiro. Mas Deus fez ele falar a verdade em louvor ao povo de Israel. Mas teve repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne. E como a dissolução, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, que tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado por Deus. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Não é fácil não. Quando você é de Deus e começa a fazer coisa errada, é como se um cão voltasse para lamber o seu próprio vômito. É como se a porca voltasse ao chiqueiro depois de tomar banho. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta. Nós já emendamos, tá? Você contou, Pedro, já estamos na segunda. É que eu não li a despedida dele nem a saudação. Mas essa já é a segunda carta, nós já lemos a primeira, Pedrinho. Escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis
das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde os princípios. Ora, naquele tempo era o 1º século, agora já estamos no 21º século, 20 séculos se passaram, 2000 anos. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ora, se passou 2000 anos, quer dizer que passaram 2000 dias. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes sorcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Saudações, Vigia das Pessoas, estamos continuando aqui. Eu ia engatar aqui João, mas não é justo, né? Eu vou continuar no outro vídeo, tá bom? Eu ia emendar João aqui, mas não seria legal. Então, que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde, que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti, que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Vigia das Pessoas te dê paz. Amém.